1 Timóteo capítulo 1, do verso 18 ao verso 20, temos aqui a palavra do Senhor que nos diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós somos alertados pela Tua Palavra, nós somos exortados pela Tua Palavra, somos consolados por ela e também, ó Deus, somos lembrados a temer ao Senhor e a amar o Senhor e a confiar e a depender do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, nesse momento, por causa da nossa limitação, por causa, ó Deus, dos efeitos do pecado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga luz do céu, sabedoria do alto, que tenhamos, ó Deus, a mente de Cristo de modo mais atuante, operante, e assim, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, possamos entender e sermos, ó Deus, esclarecidos de toda a verdade, para que possamos, ó Deus, não somente crer, mas amar o que conhecemos, e não somente, ó Deus, conhecer e amar o que conhecemos, mas ter prazer em obedecer, e assim, obedecendo, ó Deus, possamos testemunhar a glória do Teu nome através da obediência e através, ó Deus, do poder do Evangelho do Senhor se manifestando em nós. Fala conosco, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos desde ontem à noite trabalhado o tema da fidelidade, sermos fiéis ao Senhor, de sermos uma igreja modelo fiel, de sermos pessoas que realmente vivem um compromisso de fidelidade. E nessa noite nós veremos algo que é crucial para todo aspecto de fidelidade da nossa vida: a consciência. E é interessante porque a consciência é algo que tem um peso muito importante dentro da perspectiva, dentro do que foi redescoberto desde a Reforma Protestante. Se os irmãos lembram da história, quando Lutero lá estava diante da Dieta de Worms, no segundo dia após ele ter sido dispensado, no primeiro dia ele compareceu diante do inquisitor, e ele foi então questionado, foi-lhe apresentado os escritos sobre uma mesa, e foi questionado se aqueles escritos de fato eram deles. Ele então pôde verificar e examinar todos os textos sobre a mesa, de modo que nenhum texto espúrio ou difamatório fosse atribuído a ele. E ele então, verificando os textos, disse: sim, todos são os meus. E aí foi perguntado se ele era um hussita, um discípulo de John Huss, e ele precisava então ter um tempo para meditar e responder. Ele então pediu uma pausa e foi-lhe dado 24 horas para que ele pudesse então dar a resposta. E quando ele retorna no dia seguinte, 2 dias depois, aí completou os 24 horas de reflexão para que ele pudesse voltar, no terceiro dia ele retorna, e agora então ele novamente é apresentado os escritos, o inquisitor pergunta novamente: esses escritos são seus? Ele diz sim, e aí é perguntado se ele negaria aqueles escritos e o conteúdo deles. E depois de um longo discurso, ele encerra dizendo: não posso agir contra a minha consciência. Eu não posso agir contra a minha consciência. Algo muito importante também aconteceu na Assembleia de Westminster, a título de ilustração. Se os irmãos já prestaram atenção, mas tem lá o capítulo 20, se não me falha a memória, que trata sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. E esse capítulo, especificamente, ele foi escrito por causa de 6 pessoas na Assembleia de Westminster. É interessante, né? Por causa de 6 pessoas na Assembleia de Westminster. Os irmãos dissidentes ou os independentes, os congregacionais.
porque o Parlamento Longo tinha tomado a decisão de que todos os documentos que fossem produzidos e aprovados pela Assembleia, e aprovados pelo Parlamento Longo, e aprovados pelo Parlamento da Escócia, se tornariam então documentos que seriam exigidos a subscrição integral, e as pessoas no seu voto, no seu juramento, deveriam agir de forma consciente, com as suas consciências, sem reservas mentais, ou seja, declarando que concorda, mas aqui dizendo assim, não penso bem isso não. Isso não seria permitido. E dentro dos documentos que seriam aprovados, um dos documentos seria o diretório da forma de governo eclesiástico, que definiria para o Reino Unido, para a religião unificada do Reino Unido, o sistema de governo presbiteriano. E aqueles 6 congregacionais se levantaram e lutaram, e debateram, produziram textos, produziram documentos, e os demais membros da Assembleia de Westminster, apesar de serem maioria, por amor destes irmãos, produziram o capítulo sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, deixando bem claro que eles teriam liberdade de discordar, que não seriam caçados, que não seriam perseguidos, que não seriam condenados, como os congregacionais, os presbiterianos, estavam sendo debaixo do governo dos bispos, chamado governo dos prelados. Então, a consciência sempre foi tida em alto preço por nós cristãos, por nós protestantes. Quando apresentamos nossos filhos para o batismo, e hoje nós teremos com alegria o batismo infantil, os pais fazem votos voluntariamente, por uma questão de convicção pessoal, apresentam os seus filhos, sabendo que diante de Deus estão prometendo e se comprometendo em cumprir algumas atitudes que envolvem o cuidado, o ensino, a oração, o zelo, a condução e a integração do seu filho na igreja. Quando alguns de nós fez a sua profissão de fé, todos nós fizemos a nossa profissão de fé, ou profissão de fé e batismo, também juramos diante de Deus. Aqueles que foram ordenados diáconos, presbíteros, ou que ainda serão ordenados ministros da palavra e dos sacramentos, também farão juramentos diante da igreja e de Deus. Alguém certa vez diz, ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas se o for, que o seja com honradez, que o faça com honestidade. Nós somos chamados, irmãos, a viver a nossa fé com uma consciência tranquila, ou como Paulo usa a expressão, com uma boa consciência. Em primeiro lugar, observe o verso 18, onde Paulo ele diz que a nossa consciência ela é fiel à palavra de Deus. A nossa consciência ela é fiel à palavra de Deus. Aqui no verso 18 ele diz, este é o dever de que te encarrego. Observe que isso aqui não é apenas dizer assim, a gente está aqui só por uma questão de proforme, é uma cerimônia ritual religiosa, isso aqui é apenas para fazer mais bonito, né? Desculpe, mas às vezes eu vou em algumas formaturas de faculdades, etc. Ultimamente eu tenho ido menos, mas inclusive quando eu trabalhei na faculdade metodista lá em Porto Velho, extensão da UMESP aqui de São Paulo, né? E a gente participando de algumas formaturas e a gente vendo assim alguns juramentos, você vê que as pessoas estão ali jurando apenas para cumprir um rito, apenas cumprir um momento que aquilo não tem nenhum efeito moral sobre elas. Estão jurando segundo a sua profissão, jurando segundo o que lhes será exigido, esperado, da prestação de serviço segundo a sua formação para a sociedade, mas você vê que aquilo parece que apenas é uma pompa, uma cerimônia, uma aparência oca. Meus irmãos, nós como cristãos não podemos ser assim. Paulo diz aqui, inspirado por Deus, dizendo, é o dever de que te encarrego. É um dever porque
ao conhecermos a vontade de Deus, nós somos chamados a responder com santidade. A responsabilidade que nós temos diante de Deus é de uma resposta santa. Inclusive a palavra responsabilidade vem disso, né? De responder. Então, ao falar conosco, ao prescrever, ao estipular deveres, a nossa tarefa, a nossa parte é de responder com santidade, com santa obediência a Deus. Paulo diz aqui, é verdade, na primeira metade do verso 18, dizendo: segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. E aqui nós temos ainda um período em que os profetas, os apóstolos, profecias eram dadas à igreja. O cânon não tinha sido fechado, os 27 livros não haviam sido concluídos, haviam ainda dons revelacionais, mas o fato é que era a palavra do Senhor, era a palavra dada por meio de epístola, era a palavra dada por meio de revelações, mas o ponto aqui é que era a palavra do Senhor. Hoje nós não temos mais essa modalidade, essas coisas cessaram, porque o cânon se fechou, a escritura é completa, ela é suficiente, então nós temos a palavra do Senhor, nós não temos mais a modalidade revelacional, dada por meio de profecias, visões, línguas. Nós temos a única modalidade revelacional para nós agora, é a escritura, porque muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou aos pais por meio dos profetas, agora Ele tem nos falado por meio do Seu Filho, e a palavra dada pelos apóstolos, registrada, inspirada, fechado o cânon, a Escritura Sagrada. Então o critério é o mesmo, muda-se a modalidade, cessa a modalidade, mas ainda o critério é o mesmo, é diante da palavra, e é em relação à palavra que nós temos que responder aos deveres que ela exige ou impõe sobre nós. E o que nós precisamos é ter uma consciência fiel à palavra. A palavra ordena, cabe-nos obediência. A palavra de Deus, ela estabelece um padrão, cabe-nos a obediência. Inclusive, às vezes as pessoas perguntam assim: mas na igreja de vocês dizem somente a escritura, mas tem livros humanos, né? Isso é uma crítica muito comum. Tem confissões, tem catecismos escritos por homens, é verdade, foram escritos, mas a Bíblia também foi escrita por homens, a diferença é que a Bíblia é inspirada, e esses livros não são. Mas o grande detalhe é que, apesar de não serem inspirados, de não serem inerrantes, nós cremos que eles expressam, estão de acordo com o ensino da Escritura. Então, pelo fato de crermos que eles estão de acordo com a Escritura e que eles ensinam aquilo que na Escritura está, a Escritura é a norma que normatiza todas as coisas. Qualquer livro de teologia, dicionário, enciclopédia, catecismo, confissão, ele é normatizado, ele é definido a partir da Escritura. A autoridade de qualquer documento humano, ele só se levanta e só se mantém em pé porque ele está submisso e coerente à Escritura. Esse é o ponto. Todavia, nós cremos que os nossos padrões de fé, as nossas decisões conciliares, enquanto estiverem de acordo com a Escritura, elas também manifestam a vontade do Senhor. Todavia, se um concílio cometer algum equívoco, nós temos na história da igreja infeliz deslize. Nós temos, por exemplo, vamos dar um exemplo triste na nossa história da IPB. Em 2014 foi aprovado a unção com óleo, né? É uma situação bem recente. Em 2018, graças a Deus, o Supremo Concílio, entendendo o equívoco cometido no próprio Supremo Concílio anterior, de 2014, em 2018 foi corrigido e foi revogado aquela decisão. Então, e aí eu lembro quando eu estive na reunião do Supremo Concílio de 2014, cheguei na igreja que eu pastoreava, e alguns membros vieram me provocar, brincando, com muito respeito: e aí, pastor, vai ungir agora? O Supremo Concílio aprovou. Eu falei assim: só se for com óleo muito quente, que aí eu pego os dois símbolos do Espírito, o fogo e o óleo. Aí se eu puder derramar assim com cada de quem, quando eu vou pegar com a mão também, né?
Aí eu unjo, você quer? E aí, já que a gente está brincando, a gente está no contexto de brincadeira, a gente pode brincar também. Então, meus irmãos, porque nós precisamos lembrar, o nosso compromisso de consciência é com a Escritura. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum mestre, nenhum doutor, ele é em si infalível. Todos nós e qualquer um de nós pode falhar e às vezes e muitas vezes nós falhamos. Na nossa eclesiologia é declarado que a autoridade do ensino, a autoridade da pregação, a autoridade de um pastor, de um presbítero, ela é uma autoridade chamada declaratória. Por que ela é declaratória? Porque ela não é inerente. Ela é declaratória porque eu não posso chegar em ninguém e dizer assim, me respeita porque eu sou pastor. Inclusive, modernamente isso é chamado de carteirada, né? Mas a nossa autoridade é, você precisa ser assim, você precisa fazer assim, você precisa viver assim, porque a palavra de Deus diz. Então é a autoridade do pastor, a autoridade do presbítero, a autoridade de qualquer membro, a autoridade de qualquer doutor da igreja, ela é uma autoridade declaratória, porque nós extraímos da Escritura o ensino e declaramos ele. Nós reafirmamos ele, nós nos comprometemos com esse ensino, e é a palavra de Deus que deve constranger a consciência, que deve moldar o coração, que deve transformar a vida. Não é o meu gosto pessoal, não é a minha interpretação pessoal, não é a minha tradição preferencial, mas é a Escritura. Paulo diz aqui que você deve combater, firmado nelas o bom combate, firmado na palavra de Deus. Então, se nós vamos lutar por algo, brigar por algo, se nós vamos nos desgastar por algo, se nós vamos defender algo, que seja a palavra, que seja a Escritura, que seja a sã doutrina. É isso que Paulo nos traz aqui. Observe lá em Atos capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Voltando aqui à questão de, era ainda naquele tempo estas coisas comuns. Quando Paulo começa a primeira viagem missionária e ele e Barnabé são separados, eles não foram separados simplesmente porque a igreja olhou nele e falaram assim, vemos em vocês competência. Houve algo extraordinário para separá-los. Atos 13, verso 1 a 3 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, havia ainda naquela época, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aquilo foi comum, aquilo ainda era comum à igreja naquele momento. No capítulo 4 de 1 Timóteo, voltando lá para 1 Timóteo, mas agora no capítulo 4, verso 13 e 14, a palavra diz assim, Paulo se dirige a Timóteo dizendo assim, até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Essas coisas naquele momento eram assim, não é mais assim. Hoje nós não temos, no momento da ordenação, o dia que o irmão, com a graça de Deus, terminar o curso de teologia, passar pela licenciatura, for examinado pelo presbitério, não só o irmão, mas os demais seminaristas aqui presentes, e passarem por exame e forem ordenados, no ato da ordenação é um ato, a imposição de mãos é um ato simbólico.
Nós temos ali uma autoridade espiritual sendo outorgada, uma autorização da igreja sendo dada àquele que é ordenado, e na ordenação é reconhecido os dons, o chamado, a competência e a preparação, a aptidão dele para servir ao ministério da palavra e dos sacramentos. Mas nesse ato da ordenação, não mais hoje é dado poderes, são dados dons extraordinários, porque essas coisas não acontecem mais, elas cessaram no primeiro século. Todavia, a autoridade, o reconhecimento e a competência na palavra, ela precisa ser evidente. Essas coisas sim continuam, e elas precisam ter zelo sobre elas. Fato é que Paulo aqui no verso 13, apesar de Timóteo ter recebido dons, ter recebido autoridade mediante profecia e a imposição de mão do presbitério, Paulo no verso 13 diz a Timóteo: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, Timóteo, não é porque você tem uma palavra profética, não é porque você tem dons extraordinários, não é pelo fato de você ter recebido de uma forma sobrenatural um chamado, uma ordenação, que você agora está isento da responsabilidade de examinar, estudar e de ensinar a Escritura. Nós que vivemos hoje, que não temos mais estas experiências extraordinárias, sobre nós ainda cabe a responsabilidade de nos aplicarmos à leitura, à exortação e ao ensino da Escritura, de modo que possamos nós vivermos, de modo que possamos ensinar os nossos irmãos que a consciência fiel, ela é a palavra. Um pastor, ele deve subir ao púlpito comprometido em expor a palavra. Aqueles que ensinam, discipulam ou são professores da escola dominical devem se limitar apenas a ensinar o que diz a palavra. Quando nós estamos cuidando e fazendo aconselhamento com alguém, nós devemos nos comprometer em falar a palavra, porque uma consciência fiel, ela é caracterizada pelo fato de estar cativa a palavra. Ele é repreendido pela palavra, ele é educado pela palavra, ele é transformado pela palavra, ele é edificado pela palavra, ele é santificado pela palavra, ele é constrangido pela palavra. É a palavra. Quando a nossa consciência está cativa à palavra, você não precisa esperar alguém muito grande para te repreender. Às vezes os nossos filhos nos constrangem, né? A gente diz: não pode fazer isso porque é errado, não pode fazer isso porque é pecado. E aí por vezes nós somos pais, pecadores, fazemos aquilo que reprovamos. Eu não sei se você como pai já teve alguma infeliz e triste oportunidade, seu filho chegar em você e dizer assim: pai, mas o senhor não disse que é pecado fazer isso? Não precisa ser o doutor e pós-doutor, não precisa ser o reverendo. A verdade, ela tem autoridade em si mesma. A palavra, ela tem poder em si mesma. Nós somos apenas vasos de honra que carregam essa palavra e entregam ela. E aqueles que têm a mente firme na palavra, cativa a palavra, terá sua consciência fiel à palavra. Em segundo lugar, verso 19, Paulo agora aqui diz que nós temos que ter uma consciência fiel, e essa consciência fiel, ela é honesta consigo. A consciência fiel, ela é caracterizada por uma honestidade consigo mesmo. Ele diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Observe que Paulo usa essa expressão boa consciência duas vezes. Primeiro dizendo, mantendo a fé.
Ou seja, mantendo, aqui a palavra fé, mais uma vez, Paulo não está usando no sentido de crença subjetiva, habilidade para crer, embora crer no Evangelho. Aqui ele está falando no sentido de sistema doutrinário, a palavra fé nesse sentido, sistema doutrinário. Mantenha o sistema doutrinário, o sistema em que nós devemos crer, e boa consciência para com ele. Ou seja, nós cremos que isso aqui é o Evangelho, nós cremos que isso aqui é a palavra, nós cremos que é isso que a Bíblia diz sobre Deus, nós cremos que é isso que a Bíblia diz sobre salvação. Que a sua consciência seja cativa, preserve, guarde, zele por isso. Mas ao mesmo tempo ele diz: faça isso com boa consciência. Não faça isso com dúvida, porque a consequência de nós não preservarmos esse sistema doutrinário, o fato de nós rejeitarmos também uma consciência fiel, boa, em relação a esse sistema doutrinário, o que vai causar como consequência? Final do verso 9: naufrágio na fé, apostasia. A palavra seria essa, apostasia. O que nós temos aqui, irmãos, é de fato essa fé que é declarada por Paulo como sendo um sistema doutrinário. Ele usa a mesma expressão, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, a palavra fé também usando como sistema doutrinário, porque lembra que ele está falando aqui de combater o bom combate, mantendo a fé, ou seja, mantendo o sistema doutrinário, o conjunto do que o Evangelho crê. Observe 1 Timóteo 6, verso 12, combate o bom combate da fé. Qual o combate da fé? Da verdade do Evangelho, contra a apostasia, contra heresias, contra ensinos estranhos, aquilo que Cristo e os apóstolos não nos legaram. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que é então combater o bom combate da fé? Cremos que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque o Evangelho verdadeiro faz isso. J. Gresham Machen, no livro chamado Cristianismo e Liberalismo, que este ano passado completou 100 anos da obra publicada, tanto que a Edições Vida Nova lançou uma edição comemorativa, tal, né? Nesse livro, Machen, ele diz que o liberalismo não é cristianismo. O liberalismo é um sistema de crença parasita na fé cristã. Cristo não é Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A salvação é apenas o melhoramento da moralidade. Não há crenças, não há de fato doutrinas, apenas crenças, e a fé é apenas um mero exercício de subjetividade. E aí nós vemos o que aconteceu com as igrejas liberais: fecharam suas portas, deixaram de pregar o Evangelho, deixaram de ser centros e berçários do Espírito Santo para a conversão dos eleitos de Deus, tornaram-se em redutos onde doutrina de demônios é propagada. Esses dias atrás eu vi o vídeo de até estranho falar pastora, né? Mas é o título que se dá, de uma igreja local na PCUSA, lá nos Estados Unidos, e ela do púlpito defendendo o aborto, ela do púlpito defendendo que mulheres elas têm liberdade para fazer o que quiser com o seu corpo, inclusive assassinar os seus próprios filhos no ventre. O que aconteceu? Perdeu-se o bom combate, não se guardou a carreira, não se guardou a fé, não preservaram a boa confissão que fizeram diante de muitas testemunhas. E aí, irmãos, rejeitando a boa consciência, como Paulo diz no capítulo 1, verso 19, vieram a naufragar na fé. Igrejas
que eram lugares onde a glória de Deus era proclamada com fidelidade, hoje se tornaram mausoléus, onde a morte, o engano e a mentira é declarada em nome de Deus. Então nós precisamos de fato lembrar que uma boa consciência, ela é honesta consigo, porque eu preciso, em primeiro lugar, dizer, é nisso que eu realmente creio. Tem a história, não sei se isso é verdade ou se é piada de seminário, né? Diz que certa vez um professor liberal, fazendo a exposição de Romanos capítulo 7, diz que era um exímio grecista, o cara conseguia ler no grego, examinar as cláusulas, as gramaticais e tal, dizendo, olha que Paulo, e todo empolgado, está dizendo isso, e Paulo está falando isso, e o texto por conjectura, olha que articulação aqui do texto, o auristo aqui nos dá por implicação essa conclusão, e coisa e tal. E os alunos começaram a ficar assim incomodados com o professor, né? Sabiam que ele era um liberal, e falaram assim, será que o nosso professor se converteu para uma perspectiva conservadora? E aí um dos alunos meio que assim, constrangido, levantou e disse, professor, o senhor está dizendo que o senhor crê nisso aí? Professor liberal, teologicamente liberal. Ele parou e falou assim, não, peraí, eu estou dizendo o que Paulo disse, eu não estou dizendo que eu creio nisso. Irmãos, isso é algo perigoso. Eu não posso subir aqui e expor algo que eu não creio. Eu não posso afirmar algo que eu não vivo. Eu não posso declarar algo que primeiramente não lateja com força no meu coração. Eu não posso prescrever aos irmãos aquilo que eu amo como compromisso de vida. É isso que Paulo lhe diz aqui, mantém essa doutrina, mas faça isso com boa consciência. Tenha uma consciência fiel, honesta consigo em primeiro lugar. Eu tive, durante 9 anos, um pastor auxiliar chamado Rogério Bernini, hoje é pastor lá em Belo Horizonte, em Porto Velho. Quando ele era seminarista, ele tinha amizade com um pastor de uma outra denominação, vou entrar aqui em detalhes, e eles tiveram um culto no sábado, um culto acho que era para atividade lá para jovens, alguma coisa assim, não sei o que foi direito. E aí, naquela reunião, o pastor daquela igreja, que tinha posturas liberais, teologicamente liberais, falou de inferno, de quem não crê em Jesus vai para o inferno, e coisa e tal, e acabou a reunião, foram para uma lanchonete, comer um lanche com alguns jovens, e aí o Rogério, na época ainda seminarista, acho que estava no primeiro ano do seminário, olhou para esse pastor, que era de outra igreja, pelo menos graças a Deus não era presbiteriano, e perguntou assim, ô fulano, você falou de inferno, você crê no inferno? Porque eu creio, mas eu sei que você não crê, mas como é que você estava pregando lá sobre o inferno se você não crê? Aí esse sujeito, ele diz assim, a gente precisa dizer o que as pessoas querem crer, a gente precisa alimentar a fé do povo. Eu não creio, mas eles creem. Irmãos, isso é doutrina de demônio no coração de um homem que se diz arauto do rei. Ele é um traidor da pátria, ele é um traidor do reino de Deus. Então, em segundo lugar, nós vemos aqui Paulo dizendo que de fato a sã doutrina deveria ser zelada, e ele diz isso de forma muito séria, porque o compromisso desses irmãos era para que o evangelho fosse vivido com obediência, que Timóteo deveria ser exemplo para os mais jovens, para que ele pudesse ser modelo para aqueles irmãos que ele era pastor. Terceiro lugar, verso 20, uma consciência fiel, ela discerne apostasia. Uma consciência fiel, ela discerne a apostasia. Nós não precisamos ser inimigos das pessoas. A própria palavra de Deus diz que o que depender de vós, tem de paz com todos os homens.
Mas eu não posso estender a minha destra fiel e chamar de irmão alguém que nega a divindade de Cristo. Eu não posso estender a minha destra fiel e reconhecer como irmão alguém que nega a inspiração das Escrituras. Eu não posso estender minha destra e reconhecer como irmão alguém que não crê na divindade ou na personalidade do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ter discernimento nessas coisas. Ou alguém que nega a ressurreição, ou nega a condenação eterna. Nós precisamos tomar cuidado. Eu sei que muitas igrejas, inclusive presbiterianas, se cantam músicas, por exemplo, dos adventistas. Adventista é seita. É uma seita herética. É estranho quando nós vemos então irmãos dizendo assim, porque a gente canta, a gente assiste, inclusive alguns debates e tal. Não faz sentido. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, que vieram a naufragar a fé, ou seja, a expressão aqui é uma metáfora para dizer que é uma apostasia, é alguém que de fato abandonou a boa consciência e não preservou a sã doutrina, a fé. Estes abandonaram a Escritura. Na segunda epístola, vamos lá para a segunda epístola, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 17 e 18. Olha o perigo destes homens. E Paulo aqui menciona pelo menos uma das heresias que eles estavam promovendo entre os crentes de Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Observe que na primeira epístola Paulo fala de Himeneu e Alexandre. Aqui ele menciona Himeneu novamente, então parece-nos que Himeneu era o líder dessa turma. Mas agora tem um outro componente que é Fileto. Estes se desviaram da verdade. Lá Paulo usa a expressão naufragaram na fé, mas é a mesma ideia. E ele continua dizendo, estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Irmãos, esse é o tipo de situação. Na primeira epístola ainda, voltemos lá na primeira epístola, capítulo 4, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele fala desta apostasia. Capítulo 4, 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e aí permita-me só fazer um esclarecimento, os últimos tempos, na linguagem do Novo Testamento, não é os últimos dos últimos tempos à véspera da vinda de Cristo. Os últimos tempos é uma expressão que se refere ao tempo inaugurado da nova aliança a partir da vinda de Cristo. Então, os últimos tempos já estão sendo vividos desde que Cristo subiu aos céus. A igreja do primeiro século já estava vivendo nos últimos tempos. Então, nestes últimos tempos, observe o que ele alega aí, o que o Espírito nos adverte. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Por isso que a nossa consciência tem que ser cativa à palavra, a nossa consciência tem que ser honesta, nós precisamos de um autoexame constantemente, mas esta consciência, ela também precisa discernir a apostasia. Ainda, no capítulo 3, 1 Timóteo 3, verso 6, é por isso que nós somos advertidos a não ordenar ao presbiterato, ao diaconato e ao pastorado, pessoas que são novas na fé, mas devem ser provadas, testadas, devem ser instruídas, devem ser amadurecidas. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Capítulo 5, verso 22 ainda, 1 Timóteo 5, 22. A palavra de Deus nos adverte a mesma coisa.
a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice do pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, até mesmo no preparo, na ordenação, no estabelecer novas autoridades, nós precisamos ter zelo, porque se este jovem, se este irmão, se esse candidato a diácono, a presbítero, ao pastorado, é alguém que ainda é novo na fé, ainda que não tem raízes, que não tem alicerce sólido na sã doutrina, e ele ainda pode ser enganado e persuadido, e se ele é alguém que é volúvel nas suas convicções, ele não pode ser ordenado. A instrução, o treinamento, o exame pelo conselho, pelo presbitério, precisa acontecer com a preocupação de que estaremos perpetuando o ensino na igreja com homens fiéis. Ainda, 1 Timóteo 6, verso 5, Paulo ele ainda diz que nós devemos evitar altercações sem fim, ou seja, discussão, contenda, briga, por homens cuja mente é pervertida, ou seja, a consciência deles é pervertida, e privados da verdade. Eles têm a mente pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E no verso 10 ele ainda diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Voltamos lá para o capítulo 1, verso 20, onde Paulo diz: dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre são destes homens. Paulo aqui não tem reservas em citar a igreja por nome, homens que se apostataram, homens que perverteram o ensino, homens que tinham a mente corrompida, homens que tinham uma consciência pervertida, homens que eram gananciosos, que estavam no intento de apenas dominar a consciência das pessoas para explorá-las, para dominá-las, mesmo que isso custasse a própria vida dessas pessoas. Na segunda metade do versículo ele diz: os quais entreguei a Satanás. Essa aqui é uma expressão muito forte, ela ocorre apenas duas vezes no Novo Testamento. A primeira vez que ela ocorre é lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, naquele contexto daquele jovem que estava tendo relações com a esposa do seu pai, né? E que a igreja, em vez de discipliná-lo, ainda sentiu uma certa arrogância de ter alguém com essa conduta no meio dela. Paulo diz assim: nem os pagãos se orgulham disso, até eles se escandalizam com isso, e vocês estão aí protegendo esse rapaz. Talvez ele fosse alguém muito querido, e talvez alguém muito protegido, de alguém importante dentro da igreja de Corinto. Nós não sabemos os motivos, mas o fato é que havia pecado da parte da igreja, escândalo no pecado da parte daquele rapaz. Lá Paulo no verso 5 diz: eu entreguei a Satanás. Aqui novamente Paulo, pela segunda vez, ele usa essa expressão, os quais entreguei a Satanás. O que é senso comum de alguns comentaristas a respeito dessa expressão é que isso aqui, em primeiro lugar, é uma excomunhão, é um ato de excomunhão. Então, o entregar a Satanás ele não é mais reconhecido como membro da igreja, como filho de Deus, mas não é uma excomunhão apenas por contumácia, uma excomunhão apenas por teimosia no pecado, na expectativa de que, entristecendo e envergonhando-se, futuramente ele viesse a arrepender-se, como são as comuns, as excomunhões que a gente às vezes aplica com tristeza na vida de algumas pessoas que são membros da igreja. Aqui é uma excomunhão um pouco mais severa, é uma excomunhão em que literalmente a igreja
deveria negar-se e reconhecer que aquela pessoa era um irmão em Cristo. Porque há casos de pessoas que são, às vezes, excluídas da igreja, que nós vemos que ela é excluída, e o critério principal da exclusão é a contumácia, é a ausência de arrependimento, é a persistência no pecado. Mas a gente olha e fala assim, mas eu sei que ele é crente, ele está endurecido, ele está sob juízo e disciplina de Deus, e talvez até mais gente está sofrendo e sendo disciplinada por causa dele em Deus, mas é possível, eu creio até que ele é crente, e vamos orar, e vamos repreendê-lo, e vamos visitá-lo, e vamos acompanhá-lo, mas a gente ainda persiste. Nesse caso, o entregar a Satanás era reconhecer que aquela pessoa estava sob domínio do diabo, que aquela pessoa não deveria ser reconhecida como crente. E aí, aquilo que Jesus, lá em Mateus 18, considera como gentil e publicano, era a excomunhão acompanhada de desprezo, entregando a Satanás, para que Satanás pudesse agir, puni-lo, discipliná-lo, ser castigo sobre ele. Paulo ele usa essa expressão, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Irmãos, aqueles que são irmãos em Cristo e que porventura possam, às vezes, se iludir com algum erro doutrinário, alguma imprecisão doutrinária, alguma contrariedade, com uma controvérsia doutrinária secundária, inclusive, às vezes desentendemos, mas é nosso irmão em Cristo. Mesmo se for alguma situação que precisará de disciplina, e ele mostrando que realmente é um convertido, é nosso irmão em Cristo, mas nós precisamos ter uma consciência fiel que discerne aquilo que é apostasia, porque a partir do momento que a igreja cristã, ela anula, por exemplo, a prática da disciplina, que é um dos critérios de pureza da igreja, ela começa a aceitar todo o erro como sendo uma prática, uma crença válida dentro do seu corpo. É como se, ao sermos diagnosticados com algum tumor cancerígeno, maligno, a gente diga para o médico, não, eu não vou fazer nenhum tratamento, eu não vou fazer nenhuma cirurgia, eu não vou me submeter a nenhum medicamento, porque esse tumor, ele faz parte de mim. Alguém seria insensato a esse ponto? Porque esse tumor o levará à morte. Esse tumor, antes da morte, o levará a agonias e a dores. Ninguém em sã consciência protege um tumor maligno em si. Pelo contrário, ele deseja que ele seja extraído, erradicado de si. Nós não podemos tolerar, nós não podemos, por uma questão de consciência, aceitar a apostasia, o erro doutrinário, o desvio doutrinário, porque isso, se nós o aceitarmos, nós perderemos a nossa boa consciência, nós perderemos a nossa fidelidade, nós perderemos as bênçãos que vêm, consequentemente, do zelo pela verdade. Uma boa consciência, ela é fiel à palavra, ela é fiel consigo mesmo, e ela é fiel a ponto de discernir a apostasia, para que nós possamos preservar. Que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando os seus pastores, abençoando presbíteros, abençoe diáconos, abençoando os líderes, abençoando os professores comical, abençoando os seminaristas que têm servido a convite do conselho, aprovados pelo conselho, servido a esta igreja, congregado aqui, abençoando o nosso seminário aqui em São Paulo, o seminário JMC, abençoando também o centro de pós-graduação, o Andrew Jumper. Que Deus continue nos abençoando como homens fiéis,
Importa que sejamos encontrados fiéis, com uma consciência boa, mantendo a sã doutrina, a fé, irmãos. Isso aqui não é clichê, isso aqui não é apenas uma repetição, isso aqui depende da saúde da igreja. Porque se nós começarmos a negar, negociar, se nós começarmos a abrir mão, se nós começarmos a retroceder, nós nos tornaremos cada vez uma igreja menos pura. Uma igreja menos pura, uma igreja menos pura, a ponto de Deus falar para nós: estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A igreja de Genebra, que começou lá com Calvino, hoje é uma igreja apóstata. A igreja da Escócia, que foi liderada por John Knox, hoje é uma igreja apóstata. Os descendentes da Assembleia de Westminster, na Inglaterra, se tornaram uma igreja apóstata. A PCUSA, que foram os primeiros presbiterianos organizados, o primeiro presbitério em 1705 e o primeiro sínodo em 1730, hoje é uma igreja apóstata. Os nossos pais, denominacionalmente falando, se apostataram. Nós não precisamos seguir as mesmas pegadas. Nós precisamos de homens fiéis, nós precisamos de mulheres fiéis, que tenham uma boa consciência e que preservem a sã doutrina, com piedade, evangelização, com bom testemunho, com lares fortes e piedosos, com casamentos que procuram viver dentro das Escrituras, para que a doutrina não seja apenas proclamada, mas ela possa ser experimentada com piedade dentro dos nossos lares, para que os nossos filhos passem aos nossos netos aquilo que eles viram e ouviram de nós, e aquilo que os irmãos estarão prometendo diante do Senhor nessa noite, no batismo, de trazer, de ensinar a esta criança que será batizada, para que ela possa reconhecer, no tempo que Deus assim, na sua graça quiser, que ela faz parte da aliança do Senhor. Deus sempre preserva um povo fiel, que nós sejamos encontrados entre eles. Amém.